Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma aula do nosso curso preparatório para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós gravamos esta aula por conta do concurso de 2024. Sejam aí alunos muito bem-vindos a esta aula. Seção 1, disposições gerais. Pessoal, nós estamos aqui na Constituição, né? Aula de Direito Constitucional. Estamos no artigo 37. O artigo 37, pessoal, é que trata da administração pública. É aqui que tem origem o direito administrativo, tá? O artigo 37, ele vai falar dos princípios que a Constituição estabelece para o direito administrativo, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses 5 critérios, legalidade, L, e impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a gente chama de LIMP, são os que regem a administração pública, tá certo? Legalidade e impessoalidade. O que significa legalidade? Legalidade significa que o administrador público deve pautar os seus atos pela lei, somente o que a lei autoriza ele a fazer. Impessoalidade é que os atos administrativos devem ser impessoais, visando apenas o bem comum e não determinados setores ou pessoas específicas. Moralidade diz respeito à ética, né, que deve pautar a conduta de todo administrador público. A publicidade é que todos os atos são públicos. Por exemplo, até uma audiência num fórum é pública, as portas ficam abertas ou destrancadas. Assim como qualquer ato de um governador, de um prefeito, presidente da República, tem que ser publicado para que se dê conhecimento público daquela lei ou de qualquer ato. Eficiência é o mais recente. A eficiência ela foi instituída para que fosse um critério, e é, de fato, um critério para se avaliar o funcionário público nomeado, recém-nomeado. Dentro do prazo de validade do concurso, ou melhor dizendo, dentro do período, né, em que o concursado nomeado ele está num período probatório, que é de 3 anos, ele pode ser avaliado mensalmente, semestralmente, anualmente, e se ele for totalmente ineficiente e nem se readaptar, ele pode ser demitido, tá ok? Agora, depois de 3 anos, passado esse estágio probatório, aí então ele se torna efetivo e só pode ser demitido mediante um processo administrativo disciplinar. Inciso 1, a gente vai nesta aula até o inciso 10, tá? Depois a gente prossegue em outra aula a partir do inciso 11. Os cargos, empregos e funções públicas, veja que ele diferencia os 3 aqui. Para o concurso de escrevente, você não precisa saber a diferença entre eles, tá? Cargo, emprego e função pública são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros também na forma da lei, certo? Quando fala estrangeiro, por exemplo, é que estrangeiros podem sim assumir cargos públicos e a lei estabelece ali quais são os critérios para essa admissão. Inciso 2, a investidura, né? Ou seja, uma pessoa passar a ser um funcionário público, né? A investidura em cargo ou emprego público, está aqui o inciso 2, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Provas é, por exemplo, a prova de escrevente que vocês vão prestar. Prova de título, imagine que um determinado concurso dê uma pontuação para quem tem pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E aí vai ser os critérios de nomeação, de aprovação, depende das provas e dos títulos apresentados e comprovados para acrescer a nota, na nota.
Então, a investidura, de acordo, né, prova e título, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Veja, a lei diz que pode, né, cargos de confiança, cargos comissionados, serem providos sem concurso público e são destinados a cargos de direção, chefia e assessoramento, que é o que fala aqui o inciso 5, tá? Vamos lê-lo. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Significa que um prefeito governador não pode contratar sem concurso público um cargo técnico, por exemplo, a não ser que seja chefe, diretor ou assessor. E ainda dentro dos limites que a lei estabelece quanto os limites, né, de número de servidores que ocupariam esse tipo de cargo. Certo? Então esse inciso 2 e o 5 se conversam aqui, é bom vocês fazerem essa conexão. O inciso 3 diz que o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos. Não é obrigado, né? Por exemplo, o escrevente, aqui, 2024, tem a validade de 1 ano. O tribunal poderia ter estabelecido 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Ele escolheu 1 ano. Prorrogava uma vez por igual período. O que significa igual período? Não é 2 anos. Se o concurso tinha validade para 1 ano, ele pode ser prorrogado por mais 1 ano. Se tinha validade de 6 meses, o que é muito raro, eu não conheço nenhum que tenha tido o prazo de validade de 6 meses, mas se houvesse, também teria o prazo de validade estendido, prorrogado por mais 6 meses apenas, tá? 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego. Veja, se tiver um concurso público válido ainda, todos os cargos que surgirem têm que vir deste concurso que é válido, certo? Então quer dizer que eu posso ter 2 concursos valendo? Pode ter 2. Por exemplo, uma prova em janeiro, homologou o concurso em junho e lá em dezembro sai um outro concurso. A questão é que se o prazo de validade desse primeiro era de 1 ano, 2 anos, ou até ter sido prorrogado, por exemplo, tem que chamar todos os cargos desse primeiro concurso, só quando não tiver mais ninguém no primeiro concurso que passa a chamar do segundo ou terceiro. Isso é raríssimo e pelo que eu sei, eu nunca vi isso aqui acontecer de ter 2 concursos valendo. Não, já vi uma vez sim. E tem que chamar do primeiro em primeiro lugar. Tá? Isso pode acontecer, já aconteceu, acho inclusive em escrevente. 6. É garantido, estou no inciso 6, né, pessoal? Vamos subir aqui para ficar mais fácil. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Aqui se fala civil para distinguir do militar, né? O servidor público civil pode associar-se a sindicato, como pode também participar de greve, direito de greve exercido nos termos e nos limites definidos em lei. Então pode se sindicalizar e pode sim fazer greve, tá? 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Se você olhar no edital de escrevente, já tem vários critérios de admissão que obedecem, evidentemente, à lei, e a reserva de vagas desses portadores de deficiência, assim como dos negros e índios, é uma questão legal. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado. Nesse caso, tempo determinado, em geral, é um processo seletivo, tá? Processo seletivo.
mas é um concurso da mesma forma, para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Ok? E depois, claro, o funcionário pode ser exonerado depois que vencer aquele contrato por tempo determinado. 10 é o nosso último inciso de hoje, nesta aula, que diz que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo, esse símbolo aqui de parágrafo, tá? Parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices. Bem, pessoal, aqui algumas coisas a serem destacadas. Primeiro, não vai cair em concurso público, não do concurso de escrevente. Mas está aqui, ele fala remuneração e subsídio. Geralmente, os cargos eletivos, prefeito, governador e alguns outros aí, é que recebem por subsídio, que é um único valor, X, sem nenhum acréscimo, nenhum adicional. E a remuneração compreende o salário líquido mais uma série de adicionais. Geralmente são os concursados aqui que recebem por remuneração. Só poderão ser fixados, olha, quem é que fixa qual é o salário do servidor público ou o altera? Um reajuste anual, por exemplo, olha, porque está falando, é garantido, né? Assegurado uma revisão anual para que a inflação não corroa. É necessário uma lei específica. E olha o que ele fala, observada a iniciativa privativa em cada caso. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, o presidente do Tribunal de Justiça, do TJ, né, do Tribunal de Justiça, o presidente do TJSP, é ele que pode propor uma lei para alterar, por exemplo, o salário de escrevente, transformar o cargo de escrevente de nível médio para nível superior, que é uma conversa que está acontecendo aí, que pode ocorrer no futuro. Então, de quem que é a iniciativa para alterar salários do Tribunal de Justiça? O presidente daquele tribunal. O mesmo acontece, por exemplo, com os salários de vereadores, é o presidente da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados, né, estaduais, é o presidente da Assembleia Legislativa que pode propor essa lei. Assim como é só o governador que pode propor uma alteração salarial de funcionários estaduais, dos funcionários municipais que não sejam da Câmara de Vereadores, é o prefeito, e assim por diante, chegando até lá no presidente da República. Tá certo? Bem, espero que tenham entendido. Se vocês têm mais tempo aí para revisar, dar conta dessa matéria, assiste aí a próxima aula, porque você aí, quanto mais estudar, melhor. Mas sempre estude fazendo revisões constantes para que fique bem gravado. Sempre revisando, não deixe de revisar, certo? E depois ainda, lá mais à frente, lá, faça exercícios, tenta resolver exercícios de provas anteriores. E é na nossa plataforma, onde você encontra o nosso curso, onde você já está fazendo o curso, então você encontra lá também provas anteriores e também vai encontrar treinamento, exercícios para você fazer no momento oportuno, tá certo? Está na plataforma, já conhece a gente. Não está na plataforma, conheça. Explica isso direito, concursos.ead.guru. Fico por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.